Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Hisham Hamida. Hisham é secretário de saúde do município de Pirenópolis, Goiás, e recentemente foi eleito e já tomou posse como presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, nosso querido CONASEMES. Hisham, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Acho que isso de estar levando informação e ter essa aproximação com o gestor é fundamental. Então, parabéns a você pela condução ao COSEMES do Rio de Janeiro, por essa iniciativa. E me sinto muito honrado e agradecido pelo convite de poder estar participando aí do podcast do COSEMES do Rio de Janeiro. Maravilha. Nosso assunto de hoje é a agenda da gestão municipal de saúde no SUS. Hisham, sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do SUS. Fale um pouquinho para a gente da sua trajetória até o momento. Bom, Rodrigo, eu estou completando agora esse ano 15 anos de gestão municipal do SUS ininterrupta. Comecei em 2009. Eu falo que eu tive o prazer de trabalhar em gestão, que eu tive autonomia, e isso faz uma diferença muito grande na formação de equipe e na execução do trabalho da secretaria. Eu que vim da área acadêmica, estava no mestrado na área de odontologia, sou cirurgião dentista de formação, trabalhando em outra área e entrei na gestão. Acho que como a maioria dos gestores municipais, por um acidente de percurso aí, ou por conhecer alguém, não tinha ligação nenhuma político-partidária, mas por aquela visão, principalmente prefeitos do interior, de entender que quem é profissional da saúde, que tem uma tendência a assumir a Secretaria de Saúde, foi nesse sentido. E aí procurei me aprofundar, sempre fui um apaixonado pelo Sistema Único de Saúde. Eu acho que nós temos que reconhecer e ter o pertencimento dele como um patrimônio nosso, do povo brasileiro, e isso que me moveu nesses 15 anos. Então, estou há 15 anos, quase como secretário municipal, em 2 municípios. Um município eu estou completando agora o 11º ano, e no outro município eu fui secretário durante 4 anos. O último período foi marcado por momentos muito difíceis para o Brasil e desafiadores para o Sistema Único de Saúde. Tivemos a pandemia de Covid, com o governo federal negacionista, uma forte crise econômica e social, com a volta da fome no Brasil, desemprego em níveis recordes. Na saúde, observamos o aumento da mortalidade infantil e a redução da cobertura vacinal, além de uma drástica redução dos recursos do SUS, com a emenda do teto de gastos, amenizada apenas pelo orçamento de guerra no período da pandemia. Queria que você avaliasse um pouco esse momento recente da nossa história e o papel do CONASEMES nesse período. É um momento muito triste, E assim, quando aí o CONASEMES, como representante dos 5.570 municípios brasileiros, se manteve aí durante todo esse período e se mantém, ao longo do tempo, nos seus 35 anos, que é o que a instituição completou esse ano, na trincheira da resistência em busca da consolidação, do fortalecimento e da implementação de fato do Sistema Único de Saúde, então se mantendo resiliente. E foi um momento que chamou muita atenção. Eu acho que, primeiro, que a população reconheceu a importância do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Por outro lado, nós vimos que ou nós passamos a ter uma união nacional, uma frente ampla de reconhecimento, de valorização do Sistema Único de Saúde, ou nós não vamos conseguir superar esses desafios. A história mostra que saúde pública no Brasil, ela mantém a mesma linha de financiamento. Nós temos aí, em média, de 1,6% do PIB de investimento federal em saúde pública, e isso não tem mudado. Mas a pandemia nos mostrou, igual você mesmo citou, com relação ao orçamento de guerra, que em algum momento foi possível ampliar o recurso da saúde. Então, nos dá a sensação e a impressão de que, às vezes, falta vontade política de todos os atores envolvidos. Então, isso que nos preocupa ter para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Nós temos o exemplo de como os recursos são destinados. Então, nós temos um aumento muito expressivo do volume de emendas parlamentares,
que muitas vezes desorganizam, né, a rede de atenção, o processo de regionalização, essa estruturação da rede como um todo, e isso retirando do orçamento ordinário do Ministério da Saúde. Então, alguns temas eu vejo que a pandemia nos trouxe, né, de alerta, a questão da discussão do próprio complexo industrial da saúde, da nossa cadeia produtiva. Nós vimos o quanto nós somos refém de produto que não é produzido no Brasil. A gente já percebia isso com vacina, né? O próprio exemplo da baixa cobertura vacinal. Nós estamos num outro momento, no momento onde aumenta a hesitação vacinal, aumenta a disseminação de mentiras, né? Porque para mim fake news é um nome muito bonito, mas são mentiras que são disseminadas, mas essas mentiras elas não são de hoje, entendeu? Ao longo da história. Eu me lembro quando começou, aí, num tempo recente, com a vacina da influenza, onde se propagou que a vacina da influenza vai ser para diminuir o número de aposentados no Brasil. Só que agora nós estamos num tempo onde a comunicação é muito dinâmica, né? E um exemplo aqui hoje é o que nós estamos participando de um podcast. Há alguns anos atrás, ninguém se falava nisso. Então, hoje são mensagens curtas, de alto alcance, e depois daquela mensagem lançada, a mentira já foi plantada e para a gente reverter. Soma-se a isso o próprio tempo com relação às doenças que foram, em algum momento, erradicadas e que estão prestes a voltar, porque a nova geração não conheceu, né, as sequelas e as consequências da não vacinação dessa doença. A polio é uma delas. Então, são multifatores que nós temos que enfrentar, e aí foi citado. É claro que tudo isso, a parte do financiamento, a falta de nós termos, de fato, uma política de Estado, né, para o fortalecimento social, e isso inclui saúde, educação, condição de vida. Não tem como eu falar em saúde de qualidade se eu não pensar no transporte público de qualidade, se eu não pensar no saneamento de baixa qualidade, se eu não pensar na segurança alimentar. Então, o financiamento associado, né, aliado a uma política de Estado e os outros ajustes que nós temos que fazer no sistema. Nós temos um sistema único de saúde, mas que é muito fragmentado. A começar pelo sistema de informação, que nós temos muito dado e pouca informação, e isso acaba sendo um complicador também para a gestão, para a tomada de decisão. Nós temos um que eu chamo de vazio assistencial tecnológico, que é falta de conectividade, falta de energia elétrica, observando o Brasil nos seus 5.570 municípios brasileiros. Quando nós temos conectividade, essa conectividade ela não tem uma qualidade, né, muito boa, e nós temos que lançar mão aí de várias estratégias, utilizando a tecnologia como aliada, para tentar reduzir o dano dessa falta de financiamento, que ele é um subfinanciamento ao longo do tempo, mas que tem se tornando um desfinanciamento, sobrecarregando ainda mais os municípios. E quando a gente observa uma curva, tem aumentado. O município, constitucionalmente, tem que investir 15%, a nossa média é 24%, sabe? Então, e o orçamento de guerra, mais uma vez, ele mostrou que, naquele período, aumentou o financiamento federal. Ou seja, então, quando houve uma vontade política de todos os atores, do executivo e do legislativo, nós conseguimos ampliar o financiamento da saúde. Então, eu vejo que esse é um grande desafio, é uma das bandeiras do CONASEMES, né, em defesa dos municípios, nessa representatividade, para que nós, de fato, possamos defender o SUS como uma política de Estado devidamente financiada e devidamente valorizada. Ainda nessa discussão de avaliação geral, além do desafio da comunicação, que você colocou muito bem, o desafio do financiamento e o desafio também dos sistemas de informação, você destacaria mais alguns desafios do SUS hoje? Eu acho que o outro desafio que nós temos muito grande é no processo de formação, porque isso vai desencadear na organização do processo de trabalho. Infelizmente, na grande maioria, nós não formamos profissionais ao encontro que é o interesse do Sistema Único de Saúde. Então, nós vemos isso em todas as categorias, seja na odontologia, seja na medicina, seja na enfermagem. Então, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos uma deficiência nessa formação. E isso tem diminuído a possibilidade de resolutividade de uma atenção básica que a gente defende, uma atenção básica resolutiva, né, capaz de resolver aí 80% das situações, mas com o quadro profissional que nós temos, a baixa densidade tecnológica que nós temos nas unidades, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Então, eu acredito que pelo
o momento que a gente vive, o que nós temos disponível, seja de recurso humano, seja de densidade tecnológica, chegou o momento da gente investir em alguma tecnologia criativa, aprimorar a utilização desses dados, dessas informações, para melhorar a eficiência do sistema. Mas um dos pontos que eu destacaria em principal é o processo formativo. Eu acho que nós devemos ter um olhar aí, trabalhar juntamente com a academia, de formar o que é a necessidade do Sistema Único de Saúde. Excelente. Durante a pandemia, especialmente no ano de 2020, o Conasems foi uma importante referência técnica e política aos gestores municipais. Eu lembro de ter assumido a Secretaria de Saúde em março de 2020, e no estado do Rio de Janeiro, com a crise, inclusive não só na relação com o governo federal, mas também com o governo do estado, o COSEMES do Rio de Janeiro, mas ancorado no Conasems, teve um papel fundamental de apoio, de orientação a todos os secretários de saúde. Você fez parte desse processo do Conasems, tendo um papel central na diretoria. Era diretor financeiro, mas mais do que isso, era alguém que conduzia, junto com o presidente Williams e toda a diretoria, no dia a dia e no cotidiano, esse processo, e conduziu. Hoje, o que você destacaria? Então, você teve o papel, o Conasems teve um papel muito importante. Pensando para hoje, como é que você vê os desafios do Conasems na agenda da saúde pública do Brasil atual? Eu acho que um dos diferenciais do Conasems, Rodrigo, e um dos grandes desafios é a gente manter a coerência em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, é manter um posicionamento em defesa dos interesses das secretarias municipais, sobretudo do SUS, independente de qual governo está no momento. Então, a gente dialoga com todos. Eu olho que nós temos uma alta rotatividade de gestor municipal, né? E principalmente agora, no próximo ano, ano de eleições municipais, essa rotatividade ela é muito alta. Na gestão estadual não é diferente. Eu estava conversando com o secretário, né, e presidente COSEMES de um estado da região norte. Nos últimos 4 anos e meio, eles tiveram 12 secretários estaduais de saúde. Quando eu olho do Ministério da Saúde, nos últimos 4 anos e meio, eu tive 5 ministros da Saúde. Então, isso também mostra essa rotatividade. Ao longo de pouco mais de 30 anos do SUS, também mais de 30 ministros. Então, o Conasems ele tem que se manter dentro dessa coerência, ser resiliente, com foco naquilo que a gente acredita e defende, que é um sistema único de saúde valorizado, financiado, reconhecido, né, garantindo a autonomia do gestor. Porque ninguém melhor, você foi secretário de Niterói, citou, ninguém sabe melhor a necessidade de Niterói do que o secretário, juntamente com a equipe. Dentro da sua região, você define o trabalho da sua equipe de acordo com a necessidade, e isso expande pelo país. Então, não dá para a gente ter uma política única sem pensar na equidade. Um dos grandes desafios para a gente manter isso é trabalhar a equidade em todo o país. Não dá para eu simplesmente separar o país. O Nordeste tem uma necessidade, o Norte tem outra, o Sul tem outra, o Centro-Oeste, o Sul, Sudeste, enfim. Eu tenho necessidade de saúde na região Sul que se assemelha a uma necessidade de saúde na região Norte. Eu cito como exemplo a população indígena. Muita propaganda nos dá a impressão de que eu tenho índio só em algumas regiões do Centro-Oeste e no Norte do país. Mas eu tenho uma comunidade indígena também na região Sul. E a região Sul participa dessa discussão. Sabe? Então, nós temos que trazer, e esse é o grande desafio, nessa representatividade, é tentar abarcar na discussão todas essas necessidades. A pandemia nos deu muito aprendizado com relação a isso, porque a gente estava lidando num momento de estresse, lidando com uma situação que era desconhecida da maioria da população, uns posicionamentos contra a ciência, um crescimento do movimento anti-ciência, um crescimento do movimento anti-vacina, um crescimento do movimento para desacreditar o trabalho daqueles que defendiam a ciência e a técnica, como foi o papel do Conasems nessa pandemia, e muitas vezes a gente é mal interpretado. Então, acho que esse é o desafio, né, que nós temos agora. Também muita esperança, né, na volta e o fortalecimento desse diálogo, né, de retomada de algumas discussões. Eu não falo que é
que é uma reconstrução do sistema, porque tanto Conasems quanto Conas se mantiveram resilientes para manter. Eu acho que a gente trabalhou muito na redução de danos. E eu tenho plena convicção de que, se não fosse o SUS, se não fosse o Conas e o Conasems na discussão das políticas junto ao Ministério, naquele momento, o estrago teria sido muito maior. Então, naquele momento, o Conasems ele foi como um porto seguro para os municípios, para a informação, entendeu? Para a capacitação, para a formação. Eu lembro que, no meio de uma pandemia, nós iniciamos uma capacitação que foi do Imuniza SUS, porque nós nos deparamos frente a um momento diferente, que era imunizantes diferentes para o mesmo agravo. Nós não tínhamos isso até então, nós nunca havíamos discutido marca de vacina. E isso começou com a pandemia. E aí, o profissional de saúde, que já estava sofrendo uma pressão pela carga excessiva de trabalho, pelo estresse, a responsabilidade, ainda tinha que se deparar com qual tipo de vacina, como que era manuseada, como que ela era reconstituída, descongela ele, tanto dia descongelada, temperatura tal, não, essa dose teoricamente é única, não, essa é com 21 dias a segunda, essa é com 90, e aí o movimento da desinformação e da mentira, mas essa veio da China, não presta, não, essa que é a boa, mas aquela que era considerada a boa pelos adultos. Quando chegou o momento de vacinar as crianças, eles não queriam que as crianças tomassem aquela, essa é nova, vão chipar a minha criança, eu quero tomar aquela que é a chinesa, enfim. Foi uma salada de mentiras e desinformações e que nós nos mantivemos resilientes e com essa capacitação, onde nós formamos aí mais de 50 mil trabalhadores da saúde. Então, isso mostra, e é uma lição que a gente tem que aprender, a resiliência do sistema e o comprometimento dos trabalhadores da saúde. E os trabalhadores, para mim, eles incluem os gestores de saúde e que, ao final, todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Por fim, qual recado você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde? Perseverança. Eu acho que nós vamos passar por um momento ainda, enquanto nós não tivermos um SUS reconhecido como um patrimônio do povo brasileiro, enquanto nós não implantarmos uma cultura na população de que o SUS é do povo e que a população sinta esse pertencimento do SUS para defendê-lo, nós vamos passar por uns momentos difíceis. E cabe a nós, gestores, que aceitamos o desafio e essa missão de defender e fortalecer e colocar o SUS como a nossa principal bandeira, a responsabilidade de levar esse reconhecimento. E um outro movimento que eu acredito que nós temos que iniciar, eu falei da formação profissional, mas eu defendo e acredito que nós temos que ter uma formação inicial, desde o pré-escolar. Qual que é o conhecimento que os nossos alunos, que a população entende de SUS? O que é o SUS? Ainda em 2023, nós temos profissionais de saúde que desconhecem qual que é o papel do SUS. Você pega profissional, às vezes, da rede privada que fala, eu não uso SUS. Eu pego a maioria da população que desconhece e fala, o SUS não funciona, mas que, às vezes, ele não foi atendido, mas é por informação que foi passada. Então, nós temos que levar para a população, e aí começar pelas crianças, eu não vejo outra saída que não processo, e nós, gestores, eu vejo como um papel fundamental, que é trabalhar a multissetorialidade, articulando dentro do nosso município uma ação com assistência social, né, o Secretaria de Bem-Estar, Desenvolvimento Social, com educação, com esporte, porque enquanto nós não temos um financiamento sustentável e digno de um sistema público como a política de Estado, nós temos que usar a criatividade e formar essas parcerias com os demais atores para que a gente possa oferecer uma saúde de qualidade para a população. Muito obrigado, Richan. Queria te parabenizar pela eleição, te desejar muito sucesso, muita força nesse desafio de representar os secretários e secretárias municipais de saúde e a gestão municipal da saúde. Dizer também, em nome da diretoria, tenho certeza que para isso tem a delegação, que você pode contar com o COSEMES do Rio na defesa do SUS e da garantia do direito à saúde ao povo brasileiro. E, no mais, agradecer a audiência e desejar a todos um bom dia. Forte abraço e até logo. Esse foi o COSEMES Debate.
COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.